irmãos, esta palavra aqui que vai falar sobre a mulher pecadora que ungiu aos pés de Jesus. Confesso aos irmãos que esta palavra eu estava estudando ela para trazer na quarta-feira, só que aí eu fui atender o pedido do irmão que eu conheço há bastante anos, Deus pela misericórdia me usou para evangelizar ele, Claudinho lá na loja, Siriota e Silos, e ele está com um culto lá. Inclusive já falou que quando acabou a palavra, ele falou, eu quero que o irmão, se o irmão puder, venha toda semana dar um estudo bíblico. As pessoas estão cedendo da palavra, mas não tem palavra, aleluia. E quando você tem a palavra de Deus, você tem um alimento, assim como José, a Bíblia diz que no tempo de fartura ele ajuntou alimento. E quando o mundo todo estava faminto, ninguém tinha comida, mas José tinha comida, aleluia. O alimento é a palavra está em nós, a palavra é alimento para o mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então seja cheio da palavra. E aí, desde que eu estou meditando essa palavra uma semana, então há bastante tempo, E aí deu tempo de comparar essa passagem aqui. Você vai ver algo parecido em João 12, em que vai falar que Maria unge também aos pés de Jesus, unge a cabeça de Jesus, com também quebrando um vaso também de alabastro. E se você estiver desavisado, você vai achar que é a mesma passagem, mas não é. Essa acontece, Pablo, escuta o mistério, acontece no início do ministério de Jesus, essa que nós lemos aqui. A outra acontece no final, tanto que quando ela derrama o vaso de alabastro, vieram reclamar. Essa mulher está gastando muito dinheiro, isso é dinheiro jogado fora, e Jesus deixa ela, porque ela me ungiu preparando para a morte, para o meu sepultamento. Ou seja, Maria faz a mesma coisa lá na frente, muito depois disso aqui que nós lemos. Sabe qual a primeira revelação que Deus me deu? Esta mulher que é uma pecadora, que não fala nem o nome dela, aleluia, ela tem uma atitude que impactou pessoas, e possivelmente Maria copiou, fez a mesma coisa que ela fez. Por quê? Porque ela fez e falou assim, opa, isso é bom, isso está mexendo comigo, está me impactando, vou imitar aquilo que é bom. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A atitude que impactou Maria veio desta mulher. Ou seja, a tua atitude pode impactar pessoas para o bem ou para o mal. Aleluia. Assim como o dinheiro, as pessoas dizem que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. O dinheiro tem a cor daquele que o tem. Ou seja, se uma pessoa é má, ela vai usar o dinheiro para o mal. Se ela é do bem, ela pode abençoar pessoas. Aleluia. Então, irmãos, você pode impactar. Então, o primeiro ensinamento que eu tenho aqui é que essa pecadora tem um exemplo que impacta pessoas. Você foi chamado para impactar pessoas. Para pessoas te olharem e falar assim, olha, você é igual o Pablo, você é igual o Cláudio, aleluia, está firme com Jesus, aleluia, dá um bom testemunho, aleluia, é uma pessoa que eu gosto de conversar, é uma pessoa, aleluia, que eu posso contar nas minhas orações, aleluia. Só que a Bíblia diz que o fariseu, ele fez um banquete, aleluia, e esta mulher não foi convidada, aleluia. E eu fiquei pensando, Jesus, por que tu foi então na casa do fariseu? Que o fariseu, ele estava assim, se esse aí fosse profeta, eu saberia que essa mulher é pecadora, O fariseu estava assim, esta mulher é uma pecadora, esse aí não é profeta. Ele está até pensando mal de Jesus, está julgando a mulher, mas Jesus está na mesa. Sabe o que Jesus me ensinou aqui? Aleluia, que Jesus foi nesta casa, aleluia, não por causa do fariseu, mas por causa daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher ia entrar para aquelas portas, então ele estava ali. Sabe a primeira coisa que Jesus me ensina? Que Jesus está aonde tem o coração quebrantado. Aleluia. Aqui nós podemos pegar como exemplo de culto. Havia teologia, havia ensino, aleluia, Havia um homem julgando, aleluia, mas havia também uma mulher quebrantada. E onde tem coração quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia. Aleluia, Pai. Se essa mulher não vai aqui, irmão, neste jantar, nesse banquete, aleluia, eu creio que Jesus nem ia. Aleluia. Quantas vezes Jesus só veio no culto por causa de um crente que está com o coração quebrantado, faminto e sedento da presença dele. Aleluia. Por causa do crente faminto, Jesus vai. Aleluia. E o texto vai dizer que esta mulher, irmão, aleluia, ela sabendo que Jesus estava ali na mesa, ela foi por detrás, se arrastando,
e levou um vaso de alabastro. Irmãos, quando eu fui estudar sobre o vaso de alabastro, aleluia, porque aparentemente você pode pensar que é só um jarrinho, só um vasinho, não. Era um vaso tão especial que vinha provavelmente do Egito, uma pedra especial, e ele era feito de forma inteiriça, ele não tinha boca, não tinha emenda, e dentro estava o líquido, estava o óleo, estava o precioso perfume. E as mulheres que geralmente tinham este vaso, tanto que vai aparecer ele aqui na pecadora, vai aparecer também com Maria, elas guardavam isso por um momento muito especial. Aleluia. Que momento seria esse? Provavelmente no casamento, datas muito festivas, porque depois que quebrava não podia mais usar, tinha que gastar, tinha que perfumar a casa, tinha que fazer, era algo que ela falava assim: vou guardar para o momento que valha a pena. Aleluia. Então as mulheres sonhavam com aquele momento do casamento, de ver um noivo, de festejar, aleluia. Então elas tinham um sonho, e quando ela pega este vaso, aleluia, caríssimo, e quebra, ela está falando assim, ou Jesus está falando para ela: teu sonho chegou, aleluia, teu sonho chegou, pode quebrar o vaso, porque o teu maior sonho é o Senhor Jesus. Talvez você sonhou com um bom casamento, com uma boa família, aleluia. Jesus está falando: eu sou teu marido, aleluia. Glória a Deus, tu é maravilhoso, Senhor. Eu sou aquele que vale a pena quebrar o vaso, aleluia. Eu sou aquele que vale a pena a entrega total. E se você for fazer um contraste ou uma comparação entre essa passagem aqui da pecadora e a passagem de Maria, a Bíblia diz que quando Maria quebra o vaso, Judas diz, poderia ter pegado este vaso e vendido por 300 dinheiros, 300 denários. Isso é 10 vezes mais daquilo que ele vai trair Jesus. Ele vai trair Jesus por 30 moedas. Ele está falando: este vaso vale 300 dinheiro. Era o salário de um ano de um trabalhador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquilo que esta pecadora está entregando e que Maria vai entregar, ela vale 10 vezes mais do que aquilo que Judas traiu. Ou seja, Judas entrou para ganhar, aleluia, mas saiu perdendo sem nada. E esta mulher entrou para gastar, entrou para perder, porque ela pega aquilo de toda a sua vida, o seu sonho, e ela derrama sobre Jesus. Mas aquele que entrega para Jesus não perde, só ganha, aleluia. Então esta mulher entregou 10 vezes mais. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Entregue 10 vezes mais. Glória a Deus. E quando fala isso aqui, não está falando do seu dinheiro, está falando: sua entrega tem que ser total, rendição total ao Senhor. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor e elas passam, elas não são convertidas. Estou falando de igreja geral, irmão, na face da terra, do Brasil. Elas apenas fazem uma adesão à denominação. Então elas começam a cumprir os rituais da adesão à denominação, e elas passam a viver daquela denominação e dos ritos que fazem ali. Então ela passa a ser um religioso daquela denominação, mas não entrega. E onde não entrega também não há conversão, não há novo nascimento. E onde não há novo nascimento, não há entrega, também não há salvação, não há vida eterna. Por isso que Jesus vai falar para essa mulher no final: vai, a tua fé te salvou, a tua entrega te salvou. Aleluia. Então, irmãos, o vaso de alabastro fala de uma entrega total. Aleluia. Jesus não me quer em pedaços. Jesus não me quer em partes. Ele me quer todo. Ele quer você toda. Aleluia. Essa parte aqui é convertida, mas essa não. Aleluia. Ele nos quer tudo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que seja santo o vosso corpo, alma e espírito. Aleluia. Jesus te quer completo. Nesta noite, fica a pergunta, não precisa me responder. Aleluia. E quem vai ouvir também esta palavra? Você é todo de Jesus? Ou tem parte ainda que não é? Porque o diabo aceita a gente dividida. Ele fala assim: não tem problema não, você pode ficar um pouco na igreja, um pouco comigo, não tem problema. Aleluia. Mas Deus não aceita. Deus tem ciúme, aleluia. Ele quer de todo para Ele, aleluia. Então a Bíblia diz que ela quebra o vaso, aleluia. O momento é agora, irmão, de você quebrar o vaso. Aí você fala: quem é meu vaso? Você é o vaso, aleluia. Você é o que tem que ser o vaso quebrado, aleluia. E o texto diz então que ela começa a chorar aos pés do Senhor e regar os pés dele com lágrima, aleluia. Interessante que ela chorava e tornou o nardo puro, tornou perfume precioso, chorava aos pés de Jesus. E depois no final Jesus vai falar: vai que a tua fé te salvou. Não houve pregação,
não houve oração, aleluia. Mas o que eu aprendo aqui, irmão? Aleluia. Que a presença do Senhor Jesus é melhor do que muitas palavras sem a presença, aleluia. Em muito lugar você vai ouvir palavras sem a presença, aleluia. Mas onde tem a presença, aleluia, a própria presença do Senhor Jesus por si só faz a obra, aleluia. Vale mais a presença do Senhor Jesus do que 1000 palavras, aleluia. Está preparado para estar aos pés da presença do Rei da Glória, aleluia. E ela chorava aos pés do Senhor. O fariseu, vendo isso, ele disse: esse aí não é profeta. Se ele fosse, saberia, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto então vai dizer que Jesus pergunta para ele. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 50 dinheiro, outro devia 500. Ele perdoou ambos. Qual parece que vai amar mais? Jesus está falando: olha, tinha um homem poderoso, que ele tinha 2 pessoas com uma dívida. Um tinha uma dívida muito grande e o outro tinha uma dívida pequena, aleluia. Ele está falando: olha, você que é um fariseu, você tem uma dívida pequena, ou acha que tem uma dívida pequena, e você que é uma pecadora, tem uma dívida muito grande. Só que aquele que é o credor, a quem aquelas pessoas deveriam pagar, disse: vocês 2 estão perdoados. Qual dos 2 vai amar mais? Ele disse: que foi mais perdoado. Ele dissesse bem, sabe por quê? Porque essa aí foi mais perdoada, porque essa aí pecou tanto, e Deus disse para ela: está perdoada. O outro pensava: eu não pego, para que eu vou querer um salvador se eu não pego? Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo, eu vou no templo religioso, eu faço minhas orações, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, então eu não quero um salvador. Então esta pessoa também que acha que é um religioso não precisa de um salvador. Já o pecador, ele sabe que ele precisa de um salvador, aleluia. É por isso que Jesus disse para os fariseus que as meretrizes, as prostitutas, os publicanos entrariam primeiro do que eles no céu. Por quê? Porque eles pensavam: eu não preciso de um salvador, eu sou uma pessoa boa. Jesus veio salvar pecadores, irmão, aleluia. Paulo vai dizer que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais Paulo diz: eu sou o principal. Hoje eu sei, irmãos, que Jesus te ama, te abençoa e tem misericórdia de você, porque Ele teve misericórdia de mim, aleluia. E esta mulher, ela está amando Jesus de tal forma, e Jesus disse: vê esta mulher, eu entrei na tua casa, tu não me deste óleo, tu não me beijaste, essa mulher está beijando meu pé, tu não ungiu minha cabeça, essa mulher não ungiu meus pés, aleluia, está beijando meu pé até agora, e você não fez foi nada. Ou seja, Jesus pode ir na tua casa, pode ir na casa de alguém, pode ir numa igreja e a pessoa nem perceber que Jesus foi lá. Como este homem, Jesus esteve lá e ele tratou Jesus como fosse um qualquer. Não beijou Jesus, não saudou Jesus, não amou Jesus, não aproveitou a presença. Aproveite a presença do Senhor, aleluia. Adore a Ele, exalte a Ele, aleluia, se entregue para Ele, se derrame aos pés dEle, que você venha ter uma entrega total, irmão, nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que aí Jesus vai dizer assim: quem parece que amou mais? Aí ele diz: é quem foi mais perdoado. Então quem foi mais perdoado ama mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Aleluia. Você mede o teu amor por Jesus por saber que você foi muito perdoado ou perdoada. Aleluia. Você pecou muito, Deus está dizendo: eu te perdoei muito, então ame muito. Aleluia. Aquela pessoa ama Jesus porque foi muito perdoada. Aleluia. Aquela pessoa não está nem para Jesus porque ela acha no seu coração que ela é uma pessoa boa. Então provavelmente ela não vai entrar no céu, irmão. Para precisar de um salvador, primeiro você tem que reconhecer que é um pecador. É por isso que a lei veio primeiro. A lei veio para condenar o homem, veio para mostrar como é um pecador. Porque a lei diz: não matarás. A pessoa diz: opa, não mato. Aí diz também: não roubarás. A pessoa diz: opa, eu também não roubo. A lei diz: não cobiçarás a mulher ou alguma coisa do teu próximo. Aí alguém diz: eu não cobiço, eu não faço nada errado. Aleluia. Aí vem Jesus e diz: você pode não matar, mas se você sentir ódio, você já matou, já quebrou a lei. Aleluia. Você pode não roubar, mas se você quiser pegar algo de alguém, você já roubou. Você pode tentar adulterar, mas se você cobiçar, você já adulterou. Aleluia. Então a lei veio mostrar como somos os pecadores e como precisamos de um salvador. Aleluia. E esta mulher, ela vem até Jesus dizendo praticamente isso aos pés do Senhor: Senhor, me socorre e me salva, porque eu sou uma pecadora. Aleluia. Jesus veio salvar pecadores.
Aleluia. Quando ele reconhece, aleluia, e uma vez que veio o quebrantamento, é sinal que aquela pessoa ali, né, reconheceu que precisava do Salvador. E Jesus entrou ali e ele vai dizer para aquela mulher: por isso eu digo para ela que os seus muitos pecados são perdoados. Sabe o que Jesus me ensinou aqui? Uma coisa tremenda. Ele não diz teus pecados serão perdoados, não diz teus pecados foram perdoados, mas são perdoados. Um momento contínuo de perdão, aleluia, é um presente contínuo. São perdoados, são perdoados, são perdoados, são perdoados. Teus pecados são perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Não é algo que você vai fazer para alcançar o perdão. São perdoados. Aleluia. Ah, você é uma pessoa boa, irmão. Se você fosse uma pessoa boa, para Deus te aceitar, Deus está te rejeitando. Agora, se você reconhecer, eu sou um pecador, preciso de um Salvador, Jesus vai falar: são perdoados. Aleluia. Então, seu pecado, irmão, são perdoados. Aí Jesus olha para ela e fala assim: seu pecado são perdoados. E os que estavam à mesa diziam: quem é este que até perdoa pecados? Porque eles sabiam, eles eram judeus. Eles sabiam que só quem podia perdoar pecado é Deus. Só tem um que perdoa pecado, que é Deus. E eles diziam: quem pode perdoar pecado? Quem é esse? Quem está pensando que é? Será que está pensando que é Deus? Então, quando Jesus diz teus pecados são perdoados, Jesus está dizendo: eu sou Deus e posso perdoar pecados. Aleluia. E ele olha para a mulher e diz: vai e faz. Aleluia. Que a tua fé te salvou. Aleluia. O que mais me chamou a atenção nesse texto tudo aqui, irmãos, é o fato de haver uma renúncia, uma entrega total. Hoje nós vemos pessoas com conversões falsas. Não houve uma renúncia, não houve uma entrega total. Pessoas entram na casa do Senhor querendo ganhar e não querendo perder. Esta mulher que perdeu, Zaqueu também perdeu, Zaqueu deu tudo para os pobres. As pessoas vêm na igreja, irmão Cláudio, pensando assim: vou lá buscar minha bênção. Não, meu irmão, você já tem a bênção, você já tem Jesus, aleluia, né? Aqui não é um lugar onde você vem encontrar a bênção já sai da tua casa dentro de você, já está na tua casa com você deita, você dorme, você acorda, seu trabalho, a bênção já está entre você, a bênção é Jesus Cristo. A casa do Senhor nós viemos para ter comunhão, né? Para aprender com os outros, para adorar o Senhor. Mas, aleluia, as pessoas criaram a cultura de quê? De achar que tem que ganhar. Como Judas, né, que achou que tinha que ganhar. Ele viu a esperança indo embora, porque viu que estava acabando o ministério terreno de Jesus. Ele pensou: até agora não ganhei nada, então tem que ganhar alguma coisa. E ele foi vender Jesus. Esta mulher, ela faz ao contrário. Ela pensa: o que eu mais tenho de precioso eu derramo para o Senhor. Aleluia. E o que mais precioso você tem, senão a tua própria vida? E é isso que Jesus quer, que a gente derrame a nossa vida diante dele. Glória a Deus. Hoje é raridade de conversões verdadeiras, né? Conversões como desta mulher que chega aos pés de Cristo aos prantos. Eu vi poucas na minha vida. Pessoas chegam aos pés de Jesus aos prantos. Sabe o que é isso? Quebrantamento. E Jesus diz que o coração contrito e quebrantado não desprezarás. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, o que está acontecendo hoje. Esta mulher, ela foi para a casa de paz. Houve salvação na casa do fariseu. Por quê? Porque houve também alguém quebrantado. Aleluia. E outra coisa também que eu estava meditando, né? Que esta mulher, irmãos, ela, nessa época, né? Se fosse nos dias de hoje, né? Alguém ia pegar um perfume desse falso, do Paraguai ou de São Paulo, ia quebrar diante dos homens. As pessoas iam ver e falar: olha, ela está quebrando aquele perfume, mas era falso. Nessa época aqui, o que houve foi um quebrantar original. Aleluia. E é o que está acontecendo no dia de hoje, irmão. As pessoas, né, o que elas fazem? Elas não têm coragem de renunciar a nada. Sabe o que Deus está falando comigo nessa palavra aí contigo? Renuncie algo por Jesus. Você ama mais Jesus do que outro tipo de coisa? Você tem coragem de renunciar a algo? O reino dos céus, nós não estamos conhecidos por quantas pessoas nós levamos para Jesus, pela nossa pregação, pela nossa adoração, pela nossa riqueza, pelo que temos, pelo que não temos. Não, nós somos conhecidos por aquilo que renunciamos. Aleluia. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Nós não queremos, vamos botar nós estamos então como esta mulher nesta noite. Não queremos o mundo, aleluia, nos derramamos aos pés do Senhor,
Aleluia, né? Que abramos o nosso vaso, que somos nós, aos pés do Senhor. Aleluia. Renunciamos o nosso eu, o nosso ego. Aleluia. Renunciamos a mentira, porque o mundo é uma mentira. Aleluia. Tudo que tem no mundo vai passar. Aleluia. Mas esta mulher pega aquele momento ali e fala assim: a entrega vai ser total. Vamos estar de pé em nome de Jesus? Que sua entrega nesta noite venha a ser total ao Senhor Jesus, sem reservas. Aleluia. Talvez você está pensando: o que eu faço, Senhor? Então, aleluia, só se entregue. Aleluia. Quando uma pessoa está se afogando, aleluia, se você percebe que aquela pessoa está se batendo, ela pode matar o salva-vidas e morrer também. Mas o salva-vidas fala assim para ela: relaxa e deixa que eu vou te levar. Aleluia. Deixa que eu te carrego nessas águas turbulentas. Aleluia. Porque se você ficar se batendo, é sinal que você está com fôlego para se salvar. Mas quando você está afundando e não tem mais com o que se salvar, nem onde se apegar, aleluia, ele vem com a boia e fala assim: agora joga a cabeça para trás e deixa que eu te carrego. Ou seja, se entregue, se renda. Aleluia. O Senhor Jesus só salva quem se rende para Ele totalmente. Aleluia. Fale para Jesus: Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, eu preciso de um Salvador. E Jesus diz: eu vim chamar justamente isso, pecadores. Eu preciso de um grande Salvador, que eu sou um grande pecador. E Jesus vai dizer: eu sou um grande Salvador. Aleluia. Agora, que nesta noite o exemplo desta mulher possa ficar para nós, que nós venhamos ser crentes, rendidos aos pés do Senhor, que derrama o que Ele tem mais de precioso, que é a sua vida, que é a sua juventude, aleluia, né? que é os seus dias. Porque o adversário, a primeira coisa que ele quer falar para nós, como usou Judas para dizer: está desperdiçando dinheiro, poderia dar para os pobres. Aí você pode pensar, você vai